Boa noite. E eu vou falar de novo com o Marcinho, hein? 1%. Boa noite, família Poema. É isso aí. É muito bom a gente estar em família aqui, né? A família Poema Mogi é uma família para mim, para minha esposa, para minha casa. A gente tem cada vez mais nos sentido pertencentes, né? Acho que já faz 3 ou 4 anos que a gente faz parte dessa família Poema, e cada vez mais eu acho que esse reino ele tem se expandido, está alcançando novos lugares. Por exemplo, Suzano, amém? Glória a Deus. Falando em família, eu estava falando hoje de manhã que essa semana eu estava assistindo um filme com a Dai, e quem tem filho aqui vai se identificar comigo, porque quando você tem filho, eu acho que a gente assiste filme em partes, né? Um dia a gente assiste 30 minutos, outro dia a gente assiste 20, e a gente vai assistindo dessa forma. Eu estava assistindo com ela as Crônicas de Nárnia, e tem uma personagem ali chamada Lúcia, né? E nesse filme ela está de frente com o espelho, e ela estava querendo ser outra pessoa, ser outra personagem, ser uma pessoa que ela não era, que ela não foi chamada para ser. Mas Aslan, que é um leão ali do filme, ele vem ao seu lado e fala para ela assim: você duvida do seu valor, não fuja de quem você é. E quando eu ouvi essa frase, eu me identifiquei bastante com ela, e eu até peguei o celular e anotei. Eu falei, uau, isso falou muito comigo, sabe? Nos dias de hoje, nós somos constantemente determinados a nos adaptar, sabe? O mundo, ele vem com coisas para que a gente se adapte a ele, né? Muitas coisas vêm fazendo a gente se adaptar, né? Se a gente olhar até nos filmes aí, a Barbie, você pode ser o que você quiser, né? E às vezes o mundo vem com isso, com uma proposta assim, sabe, você pode se moldar, mas às vezes talvez a gente olhe no espelho e a gente encontre uma pessoa que pareça estar distante, sabe, da essência verdadeira de quem a gente deveria ser. E às vezes a gente olha talvez para uma personagem dessa e tente ser alguém diferente daquilo que a gente tem chamado, daquilo que Deus nos chamou para ser, sabe? Deus, ele nos criou de uma forma única, de uma forma intencional. Ele conhece cada detalhe nosso, sabe? Cada qualidade, cada defeito, cada falha em nossas vidas. Mas, por mais que nós tenhamos todas essas questões assim, o Senhor, ele quer nos usar da maneira que nós somos. A gente não precisa ficar mudando conforme o mundo quer que a gente mude, mas a gente precisa mudar, como diz em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É com a transformação da Bíblia que nós devemos nos transformar. E eu me lembrei de um personagem bíblico, eu me lembrei de Jonas. Jonas, ele foi alguém que ele tentou fugir, não só de Deus, mas da sua missão. Ele tentou fugir da sua identidade. Qual que é a identidade de Jonas? O que ele foi chamado para fazer? Ele era um profeta. Ele foi chamado para ser um mensageiro e levar uma mensagem a Nínive ali, sabe? Mas Jonas, ele escolhe correr ali para a direção oposta ao que o Senhor chama ele. Eu até estava meditando, eu falei de manhã que eu lembrei de uma frase de um pensador brasileiro. O pensador é o Tiririca, que ele diz que tentei fugir de mim, mas onde eu ia eu estava lá. E sabe, às vezes a gente tenta fugir da nossa identidade, a gente tenta realmente fugir daquilo que o Senhor tem nos chamado para ser e fazer. Mas sabe, eu quero chamar a sua atenção nessa noite, e eu quero trazer essa palavra
para que nós tenhamos essa revelação. Se você tentou fugir até hoje, eu quero que você saiba que Deus ele quer te trazer de volta para o seu propósito de vida. Vocês acreditam nisso? Amém? Às vezes nós fugimos, né? A gente dá uma desviadinha do nosso caminho, do nosso percurso, mas o Senhor Ele está sempre tentando nos trazer de volta. Abra suas Bíblias comigo no livro de Jonas, no versículo 1 ao 3. Quem está acessando pelo celular, eu estou acessando também pela NVI. Todos acharam? Amém? Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. A primeira lição que eu consigo extrair desse tema é: fugir de quem somos é resistir ao chamado de Deus. Então, nesse primeiro versículo, no comecinho dele diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. A palavra do Senhor veio a Jonas. Quando nós olhamos essa frase, nós não estamos vendo aqui Jonas se encontrou com o Senhor, sabe, pessoalmente. Ele não recebeu uma palavra através de uma outra pessoa, mas ele recebe a palavra do Senhor em seu coração. Ele recebe ali a palavra do Senhor. Jonas, essa linguagem aqui é uma linguagem característica de uma literatura profética, mostrando que Jonas era um profeta, né? Os profetas naquela época eram chamados em dias de crises, em épocas de desobediência. Só para contextualizar vocês, o ministério de Jonas, ele foi durante o reinado de Jeroboão II. E foi durante uma época em que vivia-se muita idolatria ali. Sabe, Jonas, ele recebe um chamado claro e direto de Deus, mas ele como profeta, ele poderia muito bem pegar, porque ele sabia que muitas vezes, eu acredito que ele já tenha sido usado em outras ocasiões, sabe? E falar com autoridade a palavra de Deus, mas ele hesita e foge. Ele hesita em cumprir a sua função. Então, nós vemos aqui, Jonas ele se dispõe, ele se levanta, mas não para obedecer a sua palavra, a palavra de Deus, mas ele se levanta para fazer outra coisa, ele se levanta para desobedecer a Deus. Ele sobe, ao invés de subir rumo ao norte ali em Nínive, ele vai para o sul, rumo a Jope, para pegar o navio a Tarsis. E talvez no seu coração endurecido ali, Jonas, pode ser que ele tenha pensado: bom, eu vou fugir aqui dessa jurisdição de Deus. Jurisdição são as leis que regem um lugar, um estado, sabe? Nós somos regidos por leis aqui no Brasil, outras pessoas são regidas por leis nos Estados Unidos, e por exemplo, nos Estados Unidos mesmo são vários estados ali, cada estado tem as suas leis ali, sabe? Talvez Jonas, ele queria fugir dessa jurisdição de Deus, mas como é que pode fugir da autoridade de Deus? Alguém consegue fugir? Eu não consigo, eu acho que Jonas também não, ninguém consegue, porque Deus é soberano, amém? Ou talvez Jonas pensou que Deus poderia se esquecer dele, sabe? Bom, eu vou para lá, o Senhor vai se esquecer de mim mesmo, eu vou seguir meu caminho e está tudo bem, o Senhor coloca outro no meu lugar. Ele demonstrou ali uma insatisfação em relação ao que o Senhor falou com ele. Pode ser que ele estava colocando Deus numa caixinha, sabe, limitando o Senhor. Às vezes a gente limita o Senhor também, não limita?
Às vezes a gente limita o Senhor a certos lugares. Muitas vezes nós limitamos ao Senhor somente aos cultos de domingo, né? A gente vem, adora o Senhor, levanta nossas mãos, dá uma glória a Deus. Mas na nossa rotina durante a semana, a gente está lá chutando o cachorro, né? Xingando o vizinho, gritando com o cara no trânsito ali, buzinando, né, Welton? Não, né? Às vezes a gente limita Deus e coloca Deus numa caixinha. E não só nós limitamos a Deus, mas às vezes nós limitamos, sabe o quê? A santidade. Muitas vezes o que nós fazemos? Nós colocamos alguns lugares como sendo lugares santos, né? Eu dei o exemplo aqui de manhã, quando eu era pequeno, o altar aqui, a gente chama de palco hoje, né? Mas antigamente era o altar, e como eu era criança, eu gostava de correr na igreja. E aí se eu subisse aqui em cima, meu amigo, era pegado pela orelha ali, e depois, ainda em casa, tomava uma chinelada. Mas, às vezes a gente pega e faz isso, sabe? A gente pega e limita uma santidade. A gente limita a santidade a certos lugares, a certas amizades. Às vezes a gente ouve falar sobre misturar o santo e profano, mas o que a gente faz? Às vezes a gente separa o santo e o profano. A gente separa, a gente pega, vive santidade em alguns momentos na nossa casa, a gente vive em santidade perto dos nossos amigos da igreja, mas lá com os nossos amigos da faculdade, a gente está lá falando besteira, falando palavrão. Talvez no nosso trabalho, tendo alguns desvios, padrões éticos e morais, sabe? O Senhor nos chama a gente ter uma identidade firmada no Senhor, uma identidade que não fuja desses padrões que Ele nos institui, amém? Eu contei de manhã e eu vou contar novamente uma história que eu era pequeno não, eu era adolescente, e meu pai chegou em mim e falou: Abner, um amigo seu falou que você está falando palavrão na escola. Eu falei: um amigo meu falou que estou falando palavrão na escola? Eu falei: que amigo é esse? Que raio de amigo é esse, né? E aí eu falei: eu não sei quem que é. Ele falou: fica pensando aí, amanhã a gente conversa. E aí eu fiquei pensando ali, eu falei: não sei que amigo é esse que está falando que eu estou falando palavrão na escola. E aí no dia seguinte, eu sentei ali com ele e ele me falou: você já descobriu seu amigo que te falou que você fala palavrão na escola? Eu falei: não descobri não. Ele falou: seu amigo é você mesmo. Você está falando palavrão dormindo. E sabe, nesse momento eu falei: nossa, e agora, né? Às vezes a gente não pode fugir de nós mesmos, né? Literalmente. Mas assim, eu misturava muito. Eu vinha para a igreja, eu aprendia muitas histórias. Eu aprendia que o grande peixe engoliu Jonas e levou ele para o caminho de volta. Mas talvez eu não estava voltando para a minha verdadeira identidade. E a Dai falou outro dia aqui que meia obediência é total desobediência, né? Não dá para a gente ser meio crente, não dá para a gente ser somente parcial, a gente tem que ser por inteiro, a gente tem que se entregar a Jesus por inteiro. E sabe, quantas vezes a gente resiste ao nosso propósito também, por medo de enfrentar nossos medos, por receio de enfrentar nossos medos, ou de algo desconfortável. Eu não estou falando aqui só de algo ministerial, né? A gente vê aqui sobre Jonas. Eu não estou falando só sobre ministério, sobre estar na igreja, mas talvez você tenha chamado para estar pregando lá fora. Esses dias eu estava conversando com o pastor Joel. Ele me falou uma coisa incrível, que às vezes um colaborador ali que trabalha com ele está se desligando ali da empresa,
está passando um tempo ali que ele vai se desligar, e ele pega ali, embrulha um presente e entrega, e esse presente é uma Bíblia, e ele fala assim, é um presente para você, sabe, muitas vezes nós temos uma certa vergonha, um certo medo de, talvez aquela pessoa ali não vai receber bem, sabe, se eu entregar uma Bíblia para ela, se eu entregar uma palavra de Deus, falar que Jesus ama ela, será que ela vai receber bem? Romanos 1,16 diz, porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder para a salvação, meus amigos. Quando nós não nos envergonhamos desse Evangelho que nós lemos, e nós não só lemos, mas praticamos, nós estaremos transformando muitas vidas, muitas pessoas, a vida da nossa família estará sendo transformada. E qual que é a missão que Deus tem dado para você e para mim, que a gente tem rejeitado? Será que Deus tem pedido para você perdoar alguém? Será que Ele tem mandado você virar a outra face? Talvez ficar em silêncio? E quando Ele nos manda servir nossos irmãos, ou melhor, servir alguém que nos ofendeu, algum inimigo nosso talvez a gente esteja fugindo da presença de Deus em algumas dessas áreas, sabia? E fugir da nossa identidade e propósito traz uma inquietação em nós. Pelo menos deveria. Mas o que eu quero te falar hoje é, não fuja da sua identidade. E não resista ao chamado que o Senhor tem para você. Amém? Sabe uma outra lição que eu consigo extrair aqui? É que nós temos consequências quando nós fugimos de quem somos. Vamos ler aqui, Jonas, capítulo 1 ainda, do 4 ao 17. Vamos ler comigo. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele pense em nós e assim não morreremos. Então cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram-lhe: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estavam fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia contado. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Peguem-me e joguem-me ao mar, respondeu, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, estes homens
lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Sabe, essa tempestade, ela surge como uma consequência da decisão de Jonas. Jonas, ele decide fugir. Ele decide fugir da identidade dele. Ele decide fugir do seu propósito. Então, há ali uma consequência. Quando nós pensamos em fugir, na verdade, a gente não precisa pensar só na questão de fugir, mas tudo na nossa vida vai gerar uma consequência boa ou ruim. Vocês acreditam nisso? Eu acredito, porque a minha Bíblia e a sua diz que aquilo que eu e você plantarmos, assim certamente nós colheremos. Então, aqui em Jonas do 4 ao 17, nós vemos que ao embarcar para Tarsis, ele traz consigo uma tempestade que impacta não somente a ele, mas impacta as outras pessoas, os marinheiros que estão à sua volta. E essa história, ela realmente ilustra uma verdade sobre nós, sobre aquilo que nós vivemos e podemos viver hoje em dia, sabe? Fugir da nossa identidade pode gerar turbulências nas nossas vidas. E as tempestades, elas são um reflexo das nossas resistências, sabe? Dos nossos nãos para o Senhor, dos nossos nãos ao nosso chamado, dos nossos nãos àquilo que nós devemos fazer, a pregação do Evangelho. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui nós vemos o quê? Nós devemos fazer o quê? Se sujeitar a Deus, somente a Deus, porque nós devemos resistir somente ao diabo. E às vezes acabamos resistindo ao Senhor, resistindo àquilo que Ele tem colocado em nossas vidas para fazer. E sabe, essa resistência, ela pode transbordar nas nossas vidas. Ela pode começar a afetar outras áreas das nossas vidas, abalando relacionamentos, influenciando o clima no nosso trabalho, na nossa casa. Sabe, mas ali em meio à tempestade, Jonas finalmente entende que ele não pode fugir, né? Ele fala: então me jogue ao mar. Ele foi confrontado com essa verdade. Da mesma forma, nós também somos desafiados a enfrentar as nossas tempestades. E sabe, sobre consequências, em meio à tempestade, nós lemos aqui que Jonas havia dormido, e ele não só dormiu, ele dormiu profundamente. E é impressionante para mim, é impressionante ver essa passagem, que ele dormiu profundamente, porque eu não sei se você já entrou num barco? Quem aqui já entrou num barco aqui? Num barco, num navio? O barco, ele dá aquela marejada, né? Aquele balanço. Falei de manhã, a Day ficou até com vergonha, mas vou falar de novo. A gente estava fazendo um passeio de barco ali, e estava tudo bem legal, né? A gente vendo as paisagens, tudo, os peixinhos, e a Day, ela simplesmente resolve dar comida para os peixinhos ali, né? Porque ela não aguentou, porque imagina Jonas, dentro de uma tempestade. A Day não aguentou sabe, não tinha vento nenhum, o mar estava calminho, sabe, imagina Jonas, numa tempestade, e o mar alto, né, como dizem, tem ondas que chegam a 30 metros, 20 metros, e ele dormindo profundamente, sabe, Jonas, ele parecia alheio ao caos, alheio às consequências, ele parecia não estar nem aí, sabe, com as coisas que estavam acontecendo à sua volta. É isso que retrata quando nós dormimos quando não é para a gente dormir. É isso que retrata quando a gente está alheio às questões da nossa vida, às questões que o Senhor tem nos chamado para fazer.
e sabe, alheio às consequências também. E essa fuga, ela parece mais uma apatia do que, sabe, não é um sono, não é um descanso verdadeiro, é somente um sono. E qual que é a diferença de Jonas, que estava dormindo numa tempestade, e Jesus, que também estava dormindo numa tempestade? Eu estava meditando nisso ontem e hoje também, sabe? Jonas, ele estava fugindo, sabe? Então ele estava depressivo, talvez, ele estava apático a todas as coisas e fugindo da sua identidade. Jesus já não. Jesus, ele estava ali cumprindo o seu propósito, cumprindo o seu chamado em plena paz, sabe? Porque ele estava cumprindo o propósito dele aqui na terra. A gente vê que Jesus, ele se esvaziou-se de si mesmo, né? Não tomando a glória para si, sabe? Então nós vemos que Jesus, ele suportou todas as coisas, e ele, como nós, ele se sujeitou a Deus, ele se sujeitou ao propósito. Nós precisamos ter esse caráter de Cristo. Jesus é aquele que pode dormir em meio à tempestade, e quando nós temos o caráter de Cristo, nós também podemos dormir, porque a gente sabe que Jesus está no barco, amém? Então, sabe, esse sono profundo, às vezes, nós podemos ver que, às vezes, nós também caímos nesse sono profundo, nas nossas vidas. Sabe, às vezes a gente começa a adormecer em algumas áreas da nossa vida. A gente adormece, sabe, quando nosso filho chama a gente para brincar, para sentar ali no chão com ele, mas você quer ficar ali dormindo no Instagram. Sabe, quando a sua esposa quer conversar com você, e as mulheres falam pouco, né, homens? Mas, às vezes a sua esposa, ela quer conversar, contar do seu dia, e ela só quer um ouvido, ela só quer um amigo para conversar, e às vezes você está dormindo, e você não está nem aí. Nós adormecemos quando nós vemos a nossa família desmoronar, e a gente não está fazendo nada. A gente está dormindo quando algo na nossa saúde também nos aponta, sabe? Quando a gente sente algo, uma dorzinha nas costas, e a gente não decide se levantar para fazer uma academia, um jiu-jitsu, né? Estava falando aqui hoje de manhã também, que acho que os mestres estão aí, deve ter algum mestre aí. Os caras do jiu-jitsu estão vendo, eu estou vindo, estou passando mal, mas eu estou vindo, né? E às vezes a gente fica alheio, sabe? Até sobre a nossa saúde, a gente sente uma dorzinha nas costas. Eu, por exemplo, tenho um refluxo, sabe? A gente não corre atrás para melhorar, para se cuidar. Esse cuidado também com a nossa saúde, com a nossa família, ele é um sinal de que a gente não está dormindo. Nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em nossos corações. O Espírito Santo habita nos seus corações, irmãos? Amém? E a ironia aqui é, enquanto Jonas dormia, os marinheiros estavam fazendo o quê? Pegando as coisas e jogando para fora do barco. Eles estavam tentando resolver, eles estavam tentando buscar uma solução para aquela questão, para aquela tempestade, para o barco não afundar. E aí o capitão, ele acorda Jonas, ele desperta ele, e ele vê que é uma responsabilidade dele. E eu falei algo de manhã aqui que eu não sei se eu falo para vocês, né? Mas eu vou falar, porque isso falou muito comigo. É uma frase que tocou no meu coração quando eu estava preparando essa mensagem. E eu escrevi assim: quando você não faz o que você precisa fazer, você vai sobrecarregar alguém para fazer aquilo que você não está fazendo. Sabe, teve um momento da minha vida e da Dai, no nosso casamento, alguns anos atrás, talvez até no início do nosso casamento,
em que nós estávamos passando por alguns problemas, algumas dificuldades, espiritualmente também falando. E a Dai chegou em mim e falou: Abner, vem cá, vamos conversar, vamos ter uma DR, né? E quando chama assim para ter uma DR, a coisa complica. Mas ela me chamou e falou: vem cá, se você não se posicionar como sacerdote na nossa casa, e não cobrir a nossa casa espiritualmente falando, eu não vou mais me posicionar. Eu não vou mais cobrir a nossa casa porque você é o sacerdote. E sabe, aquilo mexeu comigo. Mexeu comigo porque eu estava alheio. As coisas estavam acontecendo. Eu estava alheio, sabe? O mundo caindo, sabe? Pessoas da minha família entrando em depressão. A Dai passando por dificuldades, sabe? Pós-gestação também. E eu estava alheio ali, as coisas, eu estava alheio. Meus amigos, não fique disperso, não durma. Sabe, quando fugir da nossa verdadeira identidade, do nosso propósito, não nos traz descanso. Traz um sono que será enganoso para nós, que vai somente nos desconectar da nossa realidade. Mas isso tudo vai ser enganoso e prejudicial a nós. Salmos 37, 4 diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. O que é essa palavra deleita-te? Essa palavra deleita-te é você se satisfazer plenamente no Senhor. É você realmente descansar e confiar que o Senhor Ele está provendo todas as coisas. É você realmente repousar a sua cabeça no peito de Jesus, como João. Sabe, quando nós olhamos para a história de Jonas, a gente vê que não foi só uma história de alguém que fugiu e teve ali um peixe engolindo ele e trazendo ele de volta. É muito mais do que isso. Fala sobre uma identidade que ele precisava ter, que ele precisava buscar e romper para ser aquilo que o Senhor Deus havia chamado ele para ser. Então, quando Jonas é lançado no mar, o peixe vem ali, engole Jonas, e o peixe simplesmente é usado para isso, para trazer Jonas de volta à origem, de volta para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. O Senhor, Ele quer fazer isso conosco. O Senhor quer fazer isso com você, meu amigo, que está longe do seu propósito de vida, está longe aí, está alheio, dormindo, está numa tempestade causada pelas consequências das suas decisões. O Senhor Jesus, Ele quer te trazer de volta, Ele vai usar situações. E que você peça nessa noite discernimento do Senhor, para saber se isso é do Senhor, sabe? Às vezes a gente vê uma tempestade vindo e a gente fala: isso é mais uma coisa acontecendo. Mas às vezes é o Senhor usando isso para nos trazer de volta. A terceira lição que nós podemos aprender aqui é aceitar quem somos traz uma transformação em nossas vidas. Vamos ler Jonas capítulo 3, versículo do 1 ao 5. A gente vai ler aqui o arrependimento dessa cidade. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que anuncio a você. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se com pano de saco. Sabe, quando nós começamos a ler aqui, nesse primeiro versículo novamente, o que nós lemos? A palavra do Senhor veio a Jonas
pela segunda vez. O que nós podemos entender? Que o Senhor Jesus, Ele nos dá uma segunda chance. Ele nos dá uma nova oportunidade na nossa vida. Talvez para a gente corrigir os nossos erros, corrigir a nossa rota. Jonas, ele foi chamado para pregar uma mensagem de arrependimento a Nínive, né? E ele fala, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Essa frase no hebraico, ela tem apenas 5 palavras, 5 palavrinhas. Imagina você pregar para uma cidade de 120 mil habitantes, e percorrer essa cidade que você deveria percorrer em 3 dias, você percorrer em 1 dia só, e toda essa cidade, em 1 dia, sendo convertida. A mensagem aqui era muito curta, sabe, mas era uma mensagem de Deus. Quando Jesus, Ele nos entregaram algo, nos entregaram uma mensagem, entregue à pessoa que Ele destinou no seu coração. Sabe, às vezes a gente fica com receio, Senhor, mas essa mensagem é muito curta, eu vou falar para ele só, Deus é bom, Jesus cura, Ele pode, será que essa pequena mensagem, será que vai transformar uma vida? Ou às vezes a gente pensa, essa mensagem vai ser muito dura, eu não vou poder falar. Mas olha o que nós vemos aqui, Jonas, ele prega a essa cidade, 120 mil pessoas foram convertidas. Esse episódio, ele revela uma verdade profunda a nós, que quando nós aceitamos nosso chamado, nós nos tornamos instrumentos poderosos na mão de Deus, para transformar a vida de outras pessoas, para transformar muitas pessoas. Jonas, que tentava fugir do seu chamado, ele volta ao seu caminho ali, e para de resistir. Sabe, quando nós olhamos isso, nós vemos que é um ato de fé de Jonas. É um ato de fé quando nós recebemos uma palavra do Senhor, e vemos que essa palavra, ela vai fazer um efeito, que nós podemos ter fé nessa palavra que o Senhor nos entregou. É uma oportunidade para a gente crescer em Jesus, sabe? Às vezes uma mensagem dura, ela pode trazer muita transformação, e talvez a gente não enxergue essa transformação. Ela vai fazer, a palavra de Deus, ela nos diz que o fruto, ele nasce no seu tempo, sabe? A gente vê ali, Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Sabe, às vezes a gente hesita em falar algo, hesita em dar uma palavra, sabe, daquilo que o Senhor tem nos falado, e a gente quer o resultado para agora, a gente quer o resultado, sabe, mas talvez o fruto que a gente espera, não é a gente que vai ver, é o Senhor Jesus que vai ver. Os meninos estavam lá, o Gu, a Aline, o Osmar, o pessoal estavam lá como é o nome da cidade? Maranhão. Eles estavam ali cumprindo o que o Senhor Jesus chamou eles para fazer. Sabe? E é um momento muito duro, talvez, para se pregar uma palavra ali. É um momento difícil para pregar, um momento delicado. Mas eles não hesitaram em falar e em fazer. E Jesus, Ele está transformando pessoas lá. Crianças estão sendo salvas. Pessoas, pais ali, estão sendo salvos por amor de Jesus. Mas pela decisão de pessoas como eles. Eu quero encaminhar já para o final dessa palavra, em Jonas capítulo 4, eu não precisa abrir, mas mostra que Jonas, ele se incomoda com a compaixão de Deus pelo povo. Jonas, ele resiste
a misericórdia que Deus teve por aquele povo. Sabe, porque era um povo idólatra, era um povo, alguns estudiosos dizem também que provavelmente Nínive foi usado também para matar os pais de Jonas em alguma guerra que se houve ali. E Jonas, ele não tem compaixão. Sabe, na nossa caminhada, ela não vai se resumir apenas em fazer o que Ele nos pede, apenas em fazer o que Deus nos pede, mas a enxergar como o Senhor enxerga as coisas. Sabe, se a gente está tentando buscar uma transformação em nossas vidas, a gente precisa buscar enxergar também como o Senhor vê, não somente como a gente quer ver. Eu quero concluir aqui falando que Jonas, ele fez de tudo para que a sua missão fracassasse. Um pastor que eu ouvi esses dias, que é muito renomado, ele falou, sabe, a maioria dos pregadores, eles lutam, eles trabalham duramente, arduamente, para ter bons resultados, para trazer uma boa pregação. Mas Jonas, ele trabalhou praticamente duramente e arduamente para não ter bons resultados. Ele é o único pregador da história que se frustra com o sucesso da sua pregação. Se você ler a Bíblia, eu não consigo ver outro pregador que se frustrou porque pessoas se converteram. Talvez isso mostre um egoísmo. Quantos milagres Jonas não viveu ali? Ele viveu uma tempestade, o milagre de uma tempestade. Ele viveu sendo lançado ao mar e um peixe engolindo ele. E ele sobrevivendo durante 3 dias na barriga do peixe. Ele viu também ele sendo encostado ali, dormindo, Deus fazendo crescer uma planta para que ele tivesse uma sombra, e no dia seguinte Deus faz crescer ali uns vermes ali para comer aquela planta e secar. Ele vê um milagre de uma cidade inteira sendo convertida pela pregação de uma palavra de 5 palavras, uma pregação de somente 5 palavras. Sabe, quantos milagres Jonas vê ali, e quantos milagres nós vemos no decorrer das nossas vidas. O que o Senhor quer nessa noite que nós aprendamos? É que a nossa identidade, ela precisa ser fortalecida e firmada no Senhor. É que nós precisamos buscar uma identidade. Quando nós buscamos relacionamento com Jesus, nós acabamos recebendo essa identidade dele. Nós acabamos recebendo tudo aquilo que ele quer que nós sejamos e também tudo aquilo que ele quer que nós exerçamos. Todo ministério que ele quer colocar em nossas vidas, e talvez o maior ministério que você possa ser, talvez seja o ministério de ser mãe. Talvez o maior ministério que você possa ser, pode ser um empresário somente, possa ser um colaborador registrado em CLT, e qual o problema disso? E sabe, às vezes a gente reluta em ver as circunstâncias somente com os olhos humanos, mas o Senhor, Ele quer nos chamar a atenção para que nós enxerguemos as coisas com a ótica de Cristo. Eu quero que você se levante agora no seu lugar. Eu quero que vocês orem comigo, para que o Senhor, Ele revele isso a nós. Sabe, orar para que o Senhor traga uma identidade sobre nós. Não só uma identidade, mas traga forças à nossa caminhada. Porque muitas vezes a gente vai se cansar, a gente vai desanimar, mas a palavra diz que, digo fraco, eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, mas é na fraqueza quando nós estamos mergulhados no Senhor, quando nós nos sujeitamos ao domínio do Senhor Jesus. Feche os seus olhos neste momento e peça ao Senhor que você possa viver a plenitude
daquilo que Ele tem para você, mas para isso que você possa enxergar com os olhos de Jesus. Espírito Santo, venha sobre nós nessa noite, Senhor. Venha com Teu Espírito de revelação aos nossos dias, ó Pai. Que essa palavra possa criar em nós uma identidade de filhos, ó Pai. Que nós possamos não somente nos limitar, ó Pai, que nós possamos não limitar a autoridade do Teu Espírito Santo, Senhor, em nossas vidas, mas que nós possamos buscar, Senhor Jesus, a verdadeira característica do Seu nome, ó Pai, a característica, ó Pai, de Cristo em nós. Ó Pai, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Espírito Santo, em nome de Jesus, faz em nós uma transformação, para que essa transformação alcance outras pessoas, alcance as nossas famílias, Deus, alcance aquele que está desviado, alcance aquele que está enfraquecido, ó Pai, os nossos amigos, ó Pai, que está desanimado, Senhor, e não tem forças, ó Pai, nos dê força, Senhor Jesus, a buscar, Senhor Jesus, essa identidade em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, dê força a nós e nos revela a Sua palavra, Senhor, nos revela essa identidade, ó Pai, de Cristo, em nome de Jesus, que nós possamos buscar isso em Ti, ó Pai, e nos revela, ó Pai, para que nós possamos realmente viver a plenitude do Teu Espírito Santo em nós, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus.